Boa noite, pessoal. Boa noite. Salve, salve, tribo, SST. Saudade, saudade, saudade de vocês. Saudade das nossas lives. Não estão me ouvindo? Tá sem áudio, é isso? Oi, som. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? E aí, pessoal? Tudo certinho? Como é que tá a imagem? Como é que tá o som? Se vocês me ouvem bem, coloca um joinha aí, por favor. Um abraço para o Anderson Brito, nosso parceiro. Abraço para o Lucas, para o Maurício, para a Elis, que acabou de entrar também, a Ana. Tudo ok, tudo ok. Olha aí, o Júlio acabou de entrar. Vou convidar então aí, manda a solicitação, meu parceiro, para eu poder liberar você aqui e a gente iniciar então aí a nossa live. Aguardando aí a tua solicitação. Tudo certo? Para todos vocês que estão chegando, nossa live hoje é sobre a nova NR1, certo? Vamos falar também um pouquinho, bem rapidamente, sobre a revogação da NR2 e vamos falar principalmente sobre esses impactos que a atualização da NR1 ela vai causar tanto para as empresas como para os profissionais da área de SST, essa área amada e querida por todos nós. E aí, meu amigo Júlio, estou aguardando você. Manda a solicitação para a gente iniciar, certo? Se vocês, pessoal, estiverem aí à disposição de vocês, a portaria 915, que é a portaria que instituiu, então, aí a nova NR1, que vocês possam estar com ela em mãos para que os itens em que a gente vai comentar aqui vocês possam estar acompanhando, grifando e quem sabe também fazendo perguntas. Olha aí o Júlio. Vamos ver aqui. Aqui, Júlio. O Júlio vai entrar agora aqui, pessoal. E aí a gente vai dar início. Isso aí, vai clicando no coraçãozinho aí para distribuir para o maior número possível de pessoas. E aí, Gustavo, beleza? Prazer, boa noite, meu amigo. Estamos juntos mais uma vez. Opa, tamo aí mais uma vez na batalha. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Tudo certo? Show de bola. Só um momento aqui, acho que eu não tô conseguindo conectar o meu. Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Só um momento. Tá? Tiago, Dergo Safety. Enquanto você está ajeitando, eu vou cumprimentar na galera aqui. Tiagão, Marcelo. Beleza, a Thaís, legal. boa. Melhorou o áudio agora? Tá, beleza. Show de bola. Beleza. Obrigado, Camila. Tá uma galera forte aqui. Isso aí. Só tem fera aí acompanhando a gente. Responsa, hein? Georgia, show de bola, Georgia. Seja muito bem-vinda. Anderson Brito. Nosso amigo comportamental. Tem uma galera, gente boa demais aqui, viu, cara? Muito massa. Ó, e já aproveitando, antes de dar início na live, né, ô, Gustavo, para quem puder, quem for lá na Expo Proteção nessa semana, né, dá um jeito de encontrar conosco. A gente vai estar lá no stand da Marluvas na quinta-feira, às 6, 18h30 da tarde, se eu não me engano, né? Então, quem porventura for na Expo Proteção, dá um pulo lá, vamos se encontrar lá, bater um papo bacana lá. Infelizmente você não vai, né, Gustavão? Infelizmente não vai dar, vou perder essa grande oportunidade, mas eu estou aí divulgando e aconselhando, pessoal, vocês que puderem ir para São Paulo, os que moram em São Paulo ou lá próximo, participem, estejam presentes, vai ser um encontro imperdível. Só tem fera, né? Só tem fera aí para divulgar essas atualizações. Fico muito feliz com esses movimentos que estão sendo organizados por profissionais de um gabarito elevadíssimo e, sem dúvida nenhuma, a área de SST só tem a ganhar com tudo isso, não é verdade? É isso aí. A Mari Magalhães colocou aí, faz uma livezinha por lá, né? A gente até vai tentar, viu, Mari? A gente está conversando sobre isso. Legal.
não sabe como é que é a questão de conexão com a internet, enfim, às vezes esses locais, né, muito populosos, né, muito movimentados, às vezes a gente não consegue uma conexão boa com, seja o Wi-Fi ou até mesmo os dados móveis, né? Mas a gente vai tentar, nós vamos tentar fazer uma live por lá sim. Beleza. É isso aí, pessoal. Vamos dar início à nossa live, tá bom? Aproveita aí, marca os colegas, envia no direct aí da galera de SST para acompanhar essa live. A gente vai bater um papo muito legal aqui, certo? Então, o assunto já está aí, ó, fixado para vocês. A nova NR1. É sobre isso que a gente vai falar, sobre os impactos que a publicação dessa nova NR ela irá trazer para nós, profissionais da área de SST. Durante esses dias, na verdade, durante toda essa semana, né, muita polêmica, o pessoal aí falando, uns reclamando, outros achando legal, outros discordando de alguns pontos, outros criticando até, como é que eu posso dizer, o texto em si da norma, porque possui ali alguns erros, como é que eu posso dizer, ortográficos ou de formatação, mas isso acontece, infelizmente não deveria acontecer, por ser um documento importantíssimo e que é aí o marco da modernização, da simplificação, desburocratização da nossa área, da área de SST. Então, pessoal, indo direto ao assunto, vamos lá. Então, a portaria 915, que foi publicada dia 13 de julho de 2019, ela aprova a nova redação da norma regulamentadora número 1, disposições gerais. Né? A gente considera, sem dúvida nenhuma, essa norma, a NR1, como se fosse a mãe de todas as normas regulamentadoras, porque é a partir dela que todas as ações de SST, elas são direcionadas. Então, por isso que essa live ela é tão importante, vocês acompanharem até o final, porque ela traz impactos significativos no nosso dia a dia de atuação. Então, a gente sabe que houve, então, aquela cerimônia no dia 30, onde até o presidente da República, o Jair Bolsonaro, estava presente, junto com o secretário, então, aí da Economia e da Previdência, o senhor Roberto Marinho, e eles fizeram, então, aí nessa cerimônia, a publicação dessa nova NR e também da nova NR 12, que também foi divulgada, publicada nesse dia. Hoje não é o assunto NR 12, a gente pode tratar isso em outro momento, a gente vai tratar sobre a NR 1. Então, eu vou ler bem rapidamente aqui os artigos, né, dessa portaria, para a gente poder entrar a fundo dentro da norma regulamentadora número 1 e a partir dos pontos que a gente vai alencar aqui com vocês, eu e o Júlio, a gente vai debatendo sobre os pontos e vocês também podem fazer perguntas para a gente poder responder, tá bom? Talvez, por ter muitos assuntos, talvez pode ser que essa live não dê para a gente explanar tudo, item por item, explicar bem direitinho, mas a gente pode, quem sabe, até marcar uma próxima oportunidade para dar continuidade. Saiba de uma coisa, se vai dar tempo tudo ou não, tudo aquilo que a gente vai passar para vocês hoje, sem dúvida nenhuma, vale a pena você acompanhar, porque faz parte do nosso dia a dia de trabalho, então não perca tempo de forma nenhuma, gastando aí o tempo na timeline aí do Instagram, curtindo outras coisas que não tem nada a ver com a sua área. Fique aqui até o final para nós debatermos juntos sobre essa nova era, essa nova SST que vem surgindo. E eu digo uma coisa para vocês, quando as coisas se modificam, eu sei que muitas pessoas têm medo da mudança, das novidades, isso é comum de nós, seres humanos. Acho que isso está lá no nosso subconsciente, é meio que uma proteção assim, de sobrevivência, né? Aquilo que é novo, aquilo que causa esse receio de novidade, acaba, sim, sem dúvida nenhuma, nos trazendo medo, mas eu sou a favor quando as coisas se modificam, porque elas trazem grandes oportunidades para os profissionais que pegam, então, o time do negócio e começa logo a entender toda essa modificação, se antecipa para poder, assim, como eu posso dizer, tirar vantagem dessas modificações e poder se destacar no mercado de trabalho. Então, Gustavo, vamos lá. Alô, Fique à vontade.
Só complementando o que você disse aí sobre essa questão eu acho que é uma comparação entre o pessimismo e o otimismo, né? A gente está encontrando muitos profissionais, né, com muito receio, na verdade, com certo receio não, com muito receio sobre essas mudanças, né? E uma coisa está muito clara entre todos os profissionais de segurança que necessita realmente fazer uma atualização das normas. Muitas normas estão muito antigas, né, ultrapassadas, inclusive alguns termos não se utilizam mais, né, como, por exemplo, a revogação da NR02. Eu sou completamente a favor, né, eu não vejo, não vi nenhuma justificativa técnica de ter, né, a NR02, até porque poucas empresas praticavam, cumpriam ela, enfim. Então, assim, acho que a gente tem que encarar isso de forma tranquila, de forma positiva. É óbvio que, né, nem tudo vai nos agradar, é óbvio que não, né? Inclusive, algumas mudanças que teve na NR01, algumas coisas eu não agradei, né? E, provavelmente você também não, o outro colega não, mas de repente alguns outros colegas podem ter falado, não, para mim não mudou nada, beleza, né? Mas, assim, eu acho que o recado tem que ficar esse. A gente tem que encarar as coisas de forma um pouco mais positivas, né? E esperar virem naturalmente. É lógico que, já aproveitando deixar as coisas virem naturalmente, a gente já faz um reforço aqui com relação às normas que estão em consulta pública, né? Muita atenção quanto a isso, NR04, NR18 e NR5, se eu não me engano, né? Isso. Então, três estão em consulta pública até o dia 30 de agosto. Só entrar lá no site participa.br, tem lá tudo que está em consulta pública, né? Logo na primeira página aparece lá essas normas, as normas regulamentadoras. Então, pessoal, essa é a hora, né? Essa é a hora de participar. Abrindo um parênteses aqui, Gustavo, não é o tema da live, mas assim, a gente vai conversando e vai vendo coisas na nossa cabeça, né? Uma coisa que é muito importante, eu acho que cada um dá a sua opinião, por exemplo, a NR4. A gente sabe muito bem, por exemplo, que aquele dimensionamento do SESNIT não consegue atender a demanda que nós temos na área de segurança, está longe de atender. E a gente sabe muito bem que muitos empregadores dimensionam o seu SESNIT exatamente da forma como está ali, para poder atender a legislação. Sim. Então, assim, galera, se vocês concordam comigo, né, que apenas aquele quadro do dimensionamento da NR4, apenas aquele número de profissionais, não é suficiente para atender toda a demanda, e aí eu estou reafirmando que não é suficiente, porque a gente tem muito trabalho, né, para apenas aquele quadro de profissionais ali. Então, se você não concorda com isso, esse é o momento. Esse é o momento. Entra lá no participa.br, dê sua opinião, coloque seus comentários, porque aquele velho ditado que a união faz a força, né? Às vezes alguém fala assim, isso aí já tá definido como vai funcionar, se brincar, a norma NR4, a 5 e a 18 já estão totalmente desenhadas, não vai mudar nada, mas eu acho assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que Lógico, e a hora de fazer barulho é agora, não é depois que for publicado, né? Exatamente. Então, eu vejo muita gente que só faz reclamar, mas não toma ação nenhuma. Então, se a gente fosse uma classe unida, organizada, que tivesse representatividade, meu amigo, dificilmente as pessoas, o governo, as entidades, as organizações iriam modificar as coisas drasticamente na nossa área. Ou, pelo contrário, iriam modificar para valorizar cada vez mais. Qual é o problema? Muitas das vezes, nós não somos uma classe unida, infelizmente. Nós estamos tentando mudar isso. Na verdade, tem um grupo aí muito massa que está se juntando, a gente está estudando, buscando divulgar conteúdo, incentivar os profissionais a levantar a cabeça, olhar para frente e correr atrás das oportunidades. Mas se nós tivéssemos uma representatividade bem maior, as coisas seriam totalmente diferentes. Exatamente. Não é verdade? Então vamos lá, pessoal. Eu vejo aí que o pessoal está gostando, está dizendo que legal. Aproveite. Deixaram até uma dica assim, Júlio. Eu estou até anotando aqui. Faça uma live de cada NR que for atualizada. Vai dar muito trabalho, mas vai ser bom, né? Vamos fazer isso. Vamos marcar, convidar os outros colegas também. Tem o Claudeci que está aí, o Claudemir que está aí, tem os demais, tem o Anderson, tem o Tiago, tem um montão, tem uma galera grande aí para ajudar.
Então, uma galera bacana aqui. Gustavo, complementando, na verdade, indo de encontro ao que você acabou de citar, né? Com relação a essas lives, dessas novas normas que estão saindo. A gente tem que lembrar que a norma saiu dia 31, né? Foi dia 31 a divulgação da portaria. Uhum. Então, estamos há 5, 6 dias, né, que essa norma foi divulgada. Estamos estudando ela, né? Então, assim, as demais normas já está muito consolidada na nossa cabeça, né? De tanta gente estudar e falar e praticar, né, ao longo desses anos que a gente já atua na área. Então, isso está muito forte na nossa cabeça. Agora, essas mudanças, né? Comecei na sexta-feira, fiz um estudo, sábado também, ontem eu fiz uma pausa que foi aniversário da minha esposa, aí eu deixei um pouco de lado a NR01, mas retornei hoje os estudos, enfim, mas é muita coisa para estudar, não tenho dúvida nenhuma. Sim, E sem aí, dúvida. você falou sobre o pessoal não sair da live, ficar até o final, né? No final da live, eu vou fazer um bônus aí, tá? Olha, eu tô com um probleminha. Eu tô com um probleminha aqui, acabou de chegar uma notificação, mas o que é que tá acontecendo? Tá chovendo aqui na região e a internet ela tá oscilando. Eu acabei que comecei a live usando os dados móveis, né, o 4G. E apareceu um alerta ali dos dados móveis. Eu não sei se dá para continuar até o fim, ou eu estou pensando aqui, sei lá, de já trocar agora e colocar o Wi-Fi para a gente poder dar continuidade e depois eu não ter nenhum problema, para não arriscar depois de acabar caindo a gente perder o pessoal. Mas vamos fazer assim, vamos continuar. Se acabar os dados móveis, a gente vê o que é que faz. Mas eu acredito que dá para a gente ir até o final. Aqui tem coisas que não tá no nosso controle, mas aquilo que está no controle a gente mantém aí, tá bom? Caso caia, né, a conexão, você conecta pelo Wi-Fi e inicia a nova live. Não tem erro, não. A gente já deixa garantizado aí. Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Vou aqui falar para vocês os artigos que fazem parte dessa portaria e aí a gente entra então no anexo 1, que vai tratar especificamente sobre a NR1. Esses artigos eles são importantíssimos porque eles se baseiam naquilo que foi revogado e naquilo que passou a ser foi publicado e passou a valer, então, a partir dessa portaria. Então, o artigo 1 diz que a norma regulamentadora número 1, disposições gerais, aprovada pela portaria número 3.214, lá de 1978, passa a vigorar com a redação constante no anexo 1 dessa portaria. Então, aqui não tem segredo. Então, o anexo 1 dessa portaria é o que passa a vigorar. O artigo 2 diz revogar as portarias número 6, 35, a portaria número 13 e a portaria número 84, essas que tratavam então da NR2, que é expensão prévia. E aí não tem assim muita novidade com relação a isso. A NR2 ela foi revogada, a gente sabe que ela não estava em uso, tanto é que, por exemplo, se uma empresa ela fosse, como é que diz assim, iniciar suas atividades e o empregador fosse, então, a uma delegacia regional do antigo Ministério do Trabalho solicitar essa expensão prévia, muitos dos auditores fiscais diziam que não tinham condições de fazer devido ao número de auditores fiscais. Inclusive, lá na cerimônia da publicação então da NR, o próprio secretário, Roberto Marinho, ele disse o seguinte: o Brasil tem hoje, em média, 3.000 auditores fiscais do trabalho e existem mais de 9 milhões de empresas. Então, é inviável o uso dessa tratativa da expensão prévia. Então, é como muitos colegas diziam, a NR1, que tratava então lá do CAI, né, do Certificado de Aprovação das Instalações, ele era como caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Então, isso não vai impactar de forma nenhuma naquilo que a gente vem atuando, porque, de fato, existia a norma, mas ela nunca, na prática, era cumprida. É como eu costumo dizer, na verdade, eu costumo dizer, mas a frase não é minha, eu ouvi de outra pessoa, que diz o seguinte: na prática, a teoria é outra. Tem coisa que acaba acontecendo isso, né? E muitas coisas na nossa área também acabam acontecendo isso. Na prática, a teoria é outra. Quer complementar alguma coisa sobre a revogação da NR2? Ou a gente pode continuar? Vamos tocar o bet. Acho que tá.
coisa que foi unânime, 100% dos profissionais concordaram com a revogação da NR02, eu acho, a minha visão. Isso aí. Uhum. Artigo 3, revogar a portaria número 872, que publicou o anexo 3, que trata lá sobre a norma regulamentadora número 20, que trata sobre trabalho com inflamáveis e combustíveis. Então, esse anexo, ele tratava sobre os treinamentos EAD ou semipresencial, que eram para a área dos inflamáveis, né, NR20. Então, por que foi revogado? Porque isso passou a fazer parte do texto da NR1. Mais na frente a gente vai explicar direitinho isso para vocês. Então, assim, foi revogado o anexo da NR20, mas não houve prejuízo nenhum, porque isso está na NR1. Inclusive, o Júlio, mais na frente, na nossa live, ele vai tratar sobre esses itens que foram revogados em outras NRs, e a gente vai entender se houve ou não algum impacto ou algum prejuízo com relação aos trabalhadores, né, nessa revogação e naquilo que passa a ser aplicado dentro da NR1. O artigo 4, revogar os itens e subitens alencados no anexo 2 desta portaria, que inclusive são os itens que eu acabei de citar, mais na frente a gente vai falar. Artigo 5, estabelecer um prazo de 12 meses contados a partir da publicação desta portaria para a entrada em vigor do subitem número 1.6.1.1 do anexo 1 dessa portaria. Esse subitem, eu posso até rolar aqui e a gente falar sobre ele. É algo que também... Algo que também não impacta muito, porque é algo que praticamente a maioria das empresas já praticava, né? Vou ler aqui e vocês vão concordar comigo. Diz o item 1.6.1.1. Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual previsto nas NRs, deve ser emitido certificado contendo o nome, a assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local da realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. Então, para mim, isso não vai mudar nada, porque eu já faço isso, né? Os certificados que eu emito na nossa empresa já constam essas informações, o nome completo do trabalhador, a assinatura do trabalhador, o nome completo do instrutor, do responsável técnico e a assinatura. Então, apesar deles colocarem lá um prazo de 12 meses, né, espero que eles não tenham assim, se confundido com algum outro item, eu acredito que seja isso mesmo, mas aqui não tem muito segredo não é, Júlio? Uma coisa que me chamou a atenção nesse item específico, assim, algumas normas já falavam sobre isso aí, né, que tem que constar o responsável técnico do treinamento, a assinatura do mesmo, a habilitação, enfim, beleza. Mas não eram todas as normas que citavam isso, então isso foi bom. Isso agora unificou, ou melhor, parametrizou, né? Sim, agora está definido como deve ser a emissão de certificados. E uma coisa nova que entrou aí, isso sim me chama atenção e dá um certo trabalhinho aí, é a questão de constar o nome e assinatura do trabalhador, tá? Isso antigamente não tinha. Inclusive, eu até fiz um vídeo nos meus stories falando sobre uma modificação que nós fizemos nesse processo, numa empresa onde eu trabalhei, porque lá, até então, por procedimento interno, a gente coletava as assinaturas do trabalhador, só que isso dá um trabalho, né, muito grande. Às vezes você, por exemplo, não tem a relação dos participantes. Então, você vai emitir o certificado apenas após o treinamento, depois que as pessoas fizerem prova, se a pessoa passar na prova, fizer o prático, enfim. Eu tenho esse trabalhão todo. Tem pessoas do turno A, B e C, do primeiro, segundo, terceiro turno. Aí você vai emitir certificado, depois você tem que correr atrás da galera para pegar a assinatura, tirar a cópia, então se dá um trabalhão danado. A gente mudou esse processo lá na empresa onde eu trabalhava, tiramos a assinatura do trabalhador, porém agora a NR01 veio novamente exigindo isso. Então não tem como sair fora, tem que ter e pronto, acabou. Isso aí, tem que voltar, tem que colocar, né? Tranquilo. Vamos lá para o outro item. Artigo 6. Gustavo, só que enquanto você está fazendo as apresentações, eu vou acompanhando aqui os comentários da galera. Eu acho que é prudente a gente estar comentando, né? Certo. A empresa prevencionista comentou o seguinte: a única coisa que discordei na revogação da NR02 foi a dispensa da inspeção prévia para todos os graus de risco. Uma refinaria, por exemplo, grau de risco 4, sem inspeção prévia, não me parece viável.
Eu te digo o seguinte, eu não sei o nome da pessoa, na empresa Júlio, prevencionista. pode continuar aqui, que eu vou só colocar o carregador no notebook, tá certo? Tudo bem, E fica eu tranquilo. tô aqui do lado. Tá. Eu só colocaria o seguinte, a observação, com relação à inspeção prévia, né? É assim, ó, empresa prevencionista, né? Como eu havia dito, muitas empresas não estão utilizando, já não utilizavam da NR02. E, de fato, quando você chegava no Ministério do Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho, solicitando uma análise do seu ambiente para emissão do certificado de instalações ou da própria declaração, o Ministério do Trabalho respondia exatamente isso, que não tinha braços para poder fazer o atendimento, né? Então, é uma NR que realmente, no meu modo de ver, estava só no papel. E qualquer estabelecimento hoje em dia, para poder iniciar suas operações, tem que ter lá uma série de licenças operacionais. E dentro dessas licenças são exigidos PPRA, PCMSO, plano de emergência e toda aquela parte ambiental. Então, assim, qualquer construção, vai construir uma refinaria, para ela poder começar a obra, né, ela já tem que ter todo um aparato geral de segurança ambiental e de normas trabalhistas para poder começar a operar. Então, é só assim, né? De fato, eu realmente não vejo necessidade da NR02. Mas, assim, muito obrigado pelo comentário. Faz sentido com relação ao grau de risco mais elevado, que deve ter, de fato, uma atenção um pouco mais especial, mas eu acredito que essa atenção especial já é dada durante os processos de licenciamento para a operação de uma refinaria, por exemplo. Isso aí. Um abraço, Lucas. Depois a gente conversa mais para marcar uma live também. Ele também é um daqueles caras que divulga muito conteúdo aí no Instagram sobre a DSST. Vamos lá. Artigo número 6. Estabelecer que, enquanto não houver sistema informatizado para o recebimento da declaração de informações digitais previstas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do anexo 1 desta portaria, o empregador deverá manter declaração de inexistência dos riscos no estabelecimento para fazer jus ao tratamento diferenciado. Eu acho que esse é um dos pontos mais polêmicos, né? Mas aí eu vou fazer o seguinte, vou falar o próximo artigo, o número 7 e o número 8, e aí a gente entra para a norma, quando chegar lá nessa parte sobre os programas, aí a gente debate de uma forma mais detalhada. Fica legal assim, Júlio? Beleza? Show de bola. Então, o 7º diz o seguinte, determinar, conforme previsto na portaria 787, que a norma regulamentar número 1 e os seus anexos serão interpretados conforme disposto na tabela abaixo, que aí diz o seguinte, NR1 é uma NR geral, o anexo 1 é do tipo 3 e anexo 2 do tipo 1. Então, eu recomendo para os colegas que ainda não estudaram, que não leram a portaria 787, que estudem essa portaria, porque ela é importantíssima. Ela traz as diretrizes de como você saber se a norma ela é geral, se ela é especial ou se ela é setorial. E isso vai fazer toda a diferença para a aplicabilidade de cada uma das normas regulamentadoras. Beleza? Olha aí, o Júlio tá mostrando aí para vocês no detalhe. Uma explicação. Essa portaria fala o seguinte, ó, em caso de conflito entre os dispositivos de NR, sua solução seguirá a seguinte regra, né? A NR setorial, ela se sobrepõe à especial ou geral, e a NR especial se sobrepõe à geral, que é a situação deles. Então é importante que a gente entenda, de acordo com essa portaria, a gente entenda, né, o que é norma setorial, o que é norma geral, o que é especial, qual que sobrepõe uma outra, isso aí também é uma modificação grande. Eu posso dar um exemplo prático aqui bem rapidamente com relação a isso. Vamos usar o exemplo, por exemplo, a NR18, que é sobre construção civil. Então, essa é uma norma setorial, então, do setor da construção civil. Então, a NR18, você tem que se guiar tudo por ela para aplicá-la dentro do canteiro de obra, dentro do estabelecimento da construção em si. Então, se houver algum item que não está estabelecido dentro dessa NR,
você vai se reportar para outras NRs, como, por exemplo, as NRs especiais. Aí eu posso dar um exemplo do seguinte, a NR18 que vai tratar sobre trabalho em altura. O item, se eu não me engano, 18.13, eu acho que é esse que vai tratar sobre as medidas de proteção contra queda, ele é um pouco assim vazio, ele não traz toda a tratativa para que de fato a gente tenha um ambiente de trabalho seguro para o trabalho em altura. Então, o que é que você deve fazer? Se reportar a NR35, porque nela vai ter uma diretriz com relação a essa prevenção do trabalho em altura. Então, aí está um exemplo. Eu estou usando a NR35 para complementar a NR18. A NR18 é setorial, a NR35 é especial. Então, a NR setorial ela está acima da especial. Só que se ela não trouxer todas as diretrizes para estabelecer então aquela proteção, você usa a NR especial. Tranquilo? É isso aí. E o artigo 8, esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. Tranquilo? Vamos entrar agora nos itens aqui que tratam sobre a NR1. Anexo 1, então, dessa portaria. Júlio, quer começar aí? Quer falar alguma coisa? Ou eu vou lendo e a gente vai comentando. Acho que você pode ir lendo, a gente vai comentando, só assim, passar pelos principais, né, Gustavo? Apenas reforçar que a portaria, a portaria 915, ela tem 2 anexos, né? O primeiro anexo trata especificamente da NR01 e o anexo 2 trata lá dos itens que foram revogados. Exatamente. E já adiantando, aí você falou, no final a gente vai estar comentando sobre esses itens revogados, a gente pode até detalhar um pouco mais, mas de forma geral, Gustavo, pelo que andei estudando, analisando, os itens que foram revogados foi exatamente o que você comentou. Vários itens comentavam sobre capacitação e sobre emissão do certificado, que tem que entregar uma cópia para o trabalhador, que o certificado tem que estar assinado assim, assim, assado. Foi basicamente isso, por isso que os itens foram revogados. Muita gente está assustada, estão eliminando diversos itens das outras normas. Principalmente sobre direito de recusa, né? Acabaram com o direito de recusa, mas se você for ler a NR1, está lá. Está lá, então, exatamente. Então, três coisas. A parte de capacitação e certificados, que é falado em várias normas, então unificou tudo na NR01, ótimo, show de bola, foi a coisa mais certa que eles fizeram. O segundo item, direito de recusa, várias normas também citavam sobre essa questão do direito da recusa, unificou tudo agora na NR01. E um terceiro ponto que me chamou a atenção, e aí eu vou estudar até um pouco mais sobre isso, mas isso já me chamou a atenção, é que foram revogados diversos itens que falam que a contratante e a contratada são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das normas de segurança. Então, esses itens eles revogaram em algumas NRs, eu vi que revogou exatamente essa expressão. Tá? Então, dá a entender aí que não são mais solidariamente responsáveis, a contratante e a contratada. Cada um agora responde por si só. Mais ou menos o que eu entendi foi isso, tá, Gustavo? Então, as 3 coisas principais dos itens que foram revogados foram exatamente essas. Sim, sim. Muito, muito legal e pertinente o seu comentário. Então, pessoal, a norma regulamentadora número 1, ela vai tratar sobre o objetivo, o campo de aplicação, as competências e a estrutura, os direitos e deveres, a prestação da informação digital e digitalização dos documentos, capacitação e treinamento em segurança do trabalho, o tratamento diferenciado ao microempreendedor, que é o MEI, a ME, que é a microempresa, e a empresa de pequeno porte, e as disposições finais. Então, dando início aqui, nessa parte inicial do objetivo, eu acredito que não precisa a gente comentar, porque não mudou nada, né? O objetivo da norma é esse, estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação das NRs, e tudo aquilo que é relativo à nossa área de atuação, à área de SST. Então, ele vai trazer aqui, vamos lá, para o item 1.3. Opa, só uma observação, que assim, é uma modificação mais de cunho administrativo, que eu achei interessante na estrutura dessa portaria,
É porque agora eles definiram como devem ser a estrutura das normas regulamentadoras, né? Antes não tinha isso. Tinha norma que começava falando sobre o objetivo dela, para que foi criado, o campo de aplicação, e tinha norma que não tinha isso. A própria NR1 não tinha isso, né? O objetivo dela antigamente não era definido e tal. Então definiram isso agora. Isso foi uma mudança administrativa mais bacana, né? Para você fazer uma leitura técnica, né? Então agora está padronizado. Objetivo. O campo 2 sempre vai ser o campo de aplicação. O 3, competências e estrutura. 4, direitos e deveres. 5, da prestação da informação digital, capacitação, enfim, não vou detalhar não, porque senão vai ficar aqui até amanhã. Mas agora definir a estrutura de como uma norma regulamentadora deve ser redigida. Era só isso que eu queria comentar, que está bem na etapa inicial aqui da portaria. Tranquilo. Então, eu vou pular para os itens principais, tá certo? Essa parte que fala sobre, no item 1.4, sobre os direitos e deveres, não mudou, né? Então, está praticamente a mesma coisa. O que acabou sendo inserido aqui é a questão do direito de recusa, mas que ele está com um texto um pouquinho diferente. Não sei se você quer que a gente converse sobre essa parte, naquilo que cabe ao empregador e ao trabalhador. Eu acho que a gente pode atentar às questões que são mais polêmicas e que, de fato, trouxeram uma reestruturação da NR. Então, a gente já pode ir para o item 1.5, que vai tratar sobre a prestação da informação digital e digitalização dos documentos. Uma observação aí com relação a esse item dos direitos e deveres, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, isso foi muito interessante. Foi incluso, não tinha isso, que a implementação das medidas de controle deve seguir aquela hierarquia, né? Primeiro as medidas geral, administrativas e, por último, EPI. Em outras normas citavam isso, na NR9 era uma das que citavam isso, mas agora ficou claro, né? Então, antes a gente não tinha isso. Então, isso eu acho que é algo positivo, que foi incluso na NR01. Deixa eu ler aqui, ó. É o item, vamos lá. Item 1.4.1 cabe ao empregador, aí na letra E diz assim: implementar medidas de prevenção, ouvir os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. E achei também interessante que ele coloca ouvindo os trabalhadores. Então, a opinião do trabalhador em si é importantíssima, porque, de fato, é ele que coloca a mão na massa, é ele que está ali, de fato, exposto ao risco. Então, existem coisas até que nós, da área de SST, que trabalha com a prevenção, a gente precisa ter que ter esse tato, essa aproximação com o trabalhador e que ele possa ter a nossa confiança de poder reportar aquilo que de fato precisa ser implementado, precisa ser modificado para que de fato a atividade, o ambiente seja um local seguro. Aí, eliminação dos fatores de risco. Então, em primeiro lugar, tentar eliminar o risco. Segundo, minimização do controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Terceiro, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas e de organização do trabalho. E, por último, a adoção de medidas de proteção individual. Isso é importantíssimo porque há uma cultura errônea no Brasil com relação à prevenção. Isso principalmente para os leigos, mas para muitos profissionais da área, infelizmente, também, é que quando se fala em SST, quando se fala em segurança, em prevenção, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é EPI. Não é verdade? Vem EPI logo na cabeça. Segurança. Tu é o rapaz do EPI, não sei o quê, tá. Não necessariamente, porque é a última medida que deve ser adotada. E eu acho que isso também vai ajudar, depende de nós profissionais, a mudar também essa cultura, que a gente precisa ter esse foco. Primeiro, vamos tentar, ao máximo, eliminar o risco. Porque se eu elimino o risco, eu não preciso implementar uma proteção coletiva, eu não vou ter que tomar nenhuma medida de proteção administrativa, fazer rodízio com o trabalhador, alguma coisa desse tipo. Eu não vou precisar implementar, então, o uso de uma proteção individual que muitas vezes não é 100% eficaz, acaba incomodando o trabalhador e que traz um custo enorme também para a empresa. Né? Sem dúvida. Muito bom. É isso aí. Outro aspecto aí, Gustavo, dentro ainda desse item, né, que fala só, exatamente nesse item dos direitos e deveres, que fala sobre o direito de recusa, né?
É o item 143. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, no entendimento dele, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior e hierárquico. Beleza, vai ter que informar o gestor dele. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, ou seja, comprovado pelo gestor, aqui não é o dono da empresa, é o gestor, né, que vai ter que comprovar isso, comprovado pelo gestor a situação grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. Então agora jogou uma responsabilidade grande na mão do gestor, que já era dele, só que isso antes não estava declarado, né, expressamente. Isso agora está normatizado, né? Normativo, galera. Então agora, quando vocês forem dar um treinamento para os gestores, dá um print nesse item, joga lá no Data Show, onde você estiver apresentando, e mostra que agora está na mão do gestor. Se um trabalhador recusar de fazer uma atividade diante de uma situação que ele entenda que seja uma situação de RGI, risco grave iminente, o gestor não pode permitir que o trabalhador retorne àquelas atividades enquanto não for tomada medidas necessárias para poder controlar e eliminar aquele risco, né? Então agora ficou bacana. E uma coisa que foi revogada, Gustavo, referente ao direito de recusa, lá na NR09, se eu não me engano, no anexo 2 da NR09, olha como que ele falava sobre o direito de recusa. Olha isso aqui, eu vou ler, tá? É o item 3.1.2. Quando o trabalhador tiver convicção fundamentada em sua capacitação e experiência de que exista risco grave e iminente para a sua segurança e saúde, deve suspender a tarefa e informar imediatamente ao seu superior. Então, assim, poxa, né? Quando o trabalhador tiver convicção fundamentada, poxa, pegou muito pesado, né, cara? E já na NR1, os caras escreveram de uma forma mais interessante. Quando for, como que fala aqui? O trabalhador poderá interromper quando constatar uma situação a seu ver, ou seja, no entendimento dele. Então, o cara não tem que... seu entendimento. Tecnicamente, né, no entendimento dele. Eu acho que isso foi uma mudança muito positiva. Sim. E já teve pessoas que interpretaram isso de outra forma, né? Assim, dizendo que, esse, ao meu ver, deixa muito aberto e tal, isso pode causar algum problema. Mas se baseando nesse item que foi revogado, que você acabou de ler, a gente entende que, de fato, essa modificação, ela acaba ajudando o trabalhador. Porque ele não precisa ter uma fundamentação técnica, teórica, sobre o risco em si. É ao ver dele, na interpretação dele, isso aqui é grave, isso aqui é perigoso. Porque ele não vai dizer isso é grave e eminente risco. Talvez ele vai dizer assim, você está doido? Se eu for fazer isso aqui, eu vou morrer. Né? Eu vou morrer, eu posso ter um acidente, pode ser grave. Então, eu não vou fazer isso, porque isso está na norma lá, tal, que fala que eu não sou obrigado a realizar essa atividade. Legal. No ponto aí, Gustavo, ainda dentro do item de direitos e deveres, que agora está bem claro que todo trabalhador, ao ser admitido, ele tem que passar por uma orientação. Isso ficou muito claro. Antes isso não era muito claro assim, né? Então, por exemplo, quando a gente queria fazer, vamos implementar aqui na empresa o treinamento de integração de segurança, que é aquele treinamento que todo mundo sabe, né, para novos funcionários. Isso antes não estava muito claro assim, na norma, agora está expressamente, né, está descrito na norma, que todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função, né, que implique algum risco diferente, ele tem que passar por treinamento seguindo lá, né, a letra A, B, C, enfim, aí tem lá os tópicos que devem ser abordados nesse treinamento. Vemos então aqui a instituição, de fato, do treinamento de integração, do treinamento admissional, que independente da atividade, todo trabalhador deverá ser submetido a um treinamento antes de iniciar suas atividades, né? Isso, antes de iniciar suas atividades, é isso aí. Isso aí, legal. Podemos prosseguir? Sim, show de bola, bora lá. Item 1.5 da prestação da informação digital e digitalização dos documentos. Aqui eu entro no assunto que eu venho estudando há muito tempo. Não importa se vai ser social, se vai ser outro nome, se o governo vai dar outro nome, se o governo vai criar outro sistema. A NR1 mostra e deixa bem claro que
a questão da prestação da informação de SST de forma digital, ela vai acontecer. Querendo nós, profissionais, meros profissionais, ou não. Então, se não vai ser o E-Social, não tem problema. Vai ser outro programa, vai ser outro projeto, mas vai existir a prestação da informação digital de SST. O item 1.5 deixa bem claro isso. E aí, o que é que ele diz? As organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme modelo aprovado pela Secretaria de Trabalho, essa sigla aqui trata sobre a Secretaria de Trabalho, ouvida a CIT. Então, esse modelo, ele ainda não foi divulgado, não está ainda em vigor, né? Talvez seja esse formato que hoje vemos o E-Social, ou não com esse nome, mas de uma outra forma, que inclusive nós tivemos publicação da NT 15, lá do Comitê Gestor lá do E-Social, e que confirmou as informações de SST, que inclusive depois a gente vai fazer uma live sobre isso, que de fato confirma que informações serão enviadas para, então, esse sistema de escrituração digital, que pode ser que tenha outro nome, mas que vai continuar com as informações de segurança e saúde no trabalho, salvo com algumas modificações, simplificação ou eliminação de alguns eventos, mas vai haver informação e a própria NR1 vem confirmando isso. Então, vocês viram que lá no início a gente falou que a NR1 ela é a mãe das demais NRs, então ela já está deixando tudo bem amarradinho, tudo aquilo, vamos dizer assim, a base da SST, né? Vamos dizer, dessa pirâmide que passa a ser construída e que a gente está aí nessa nova era da segurança do trabalho, nessa reestruturação de normas, de decretos. Então, a NR1 ela vem a fazer essa base, dizer, ó, a partir daqui é o direcionamento do que tudo que irá acontecer. E aí, no item seguinte, diz, os modelos aprovados pela Secretaria do Trabalho devem considerar os princípios de simplificação e desburocratização. Então, seguindo, de fato, o discurso do governo, né, que ele vem falando, o governo vem falando fortemente sobre simplificação e desburocratização. E o próximo item 1.5.2, os documentos previstos nas NRs podem ser emitidos e armazenados em meio digital com certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, normatizada por lei específica. Então, inclusive, a gente teve lá, acho que em abril, a portaria que trata sobre a digitalização, né, dos documentos de SST e da própria assinatura dos documentos de segurança e saúde no trabalho. Então, se a gente for analisar o seguinte, imagina uma empresa que precisa armazenar por, no mínimo, 20 anos, todos os documentos de SST, programas, laudos, certificados de treinamento, fichas de EPI, né? Guardar isso em armários, em pastas, em gavetas, em caixas de papelão. E agora, porque a gente está na era digital, então as coisas elas têm que se modificar. Então, de fato, está acontecendo uma modernização, salvo algumas coisas que um ou outro item que a gente não concorda poderia ter sido melhor, mas nem sempre tudo é 100%. Mas identificamos que as coisas estão caminhando para se organizar, para que de fato diminua a burocratização. Porque é uma burocratização tremenda. Imagina quanto aí de dinheiro as grandes empresas que tinham que armazenar pilhas e pilhas de documentos sem poder ter isso armazenado de forma digital. Não é verdade? Só um detalhe, Gustavo, é que para esses documentos antigos, eles podem ser digitalizados perfeitamente, porém, o documento original ainda deve ser mantido pelo estabelecimento, tá? Então, a diferença é que talvez você não precisa ter lá na sua sala, né, todos aqueles PPRAs, toda aquela documentação lá. Você pode ter isso, às vezes, num arquivo morto, por exemplo, de forma organizada, onde permita a rastreabilidade, a identificação fácil dessa documentação, mas você pode ter toda essa documentação digitalizada no seu computador. Então, isso para os documentos antigos. Até alguém, acho que no início da live, fez essa pergunta, né? Referente isso, a
Os documentos já podem ser digitais, né? Agora, os antigos, você pode digitalizar e guardá-los em algum outro local. Você não precisa manter eles lá no setor de segurança do trabalho. Esse nosso comentário já responde uma das perguntas, que foi: é obrigatório a digitalização dos documentos antigos ou só daqui para frente? Né? Exato. Então, não é obrigatório, mas facilita bastante, né, se eles fizerem isso. Então, como aqui a gente vendo os itens, né, fala aqui, os documentos físicos assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência desta NR, podem ser arquivados em meio digital pelo período correspondente exigido pela legislação própria, mediante processo de digitalização conforme previsto em lei. Aí vai tratar que o processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confiabilidade do documento digital. É tudo aquilo que você falou de ter a rastreabilidade e de manter também o documento físico para comprovar que, de fato, essa digitalização ela aconteceu de forma íntegra. Uma observação, Gustavo, é o seguinte: para quem trabalha em locais onde há uma incidência de falta de energia e não há geradores de energia, aí é extremamente interessante manter os documentos em cópia física mesmo. Às vezes a gente tem que pensar nisso também, né? Tem muitos locais do Brasil que tenha essa dificuldade, né, com quedas de energia, e que às vezes o estabelecimento não tem lá um gerador, sei lá, isso pode acontecer. Nesse caso, meu amigo, mantenha o documento físico aí contigo, né? Porque senão você digitaliza, aí o fiscal está lá, acaba a energia, pronto, você não tem o que apresentar às vezes para o fiscal, às vezes o documento original já foi lá para a sede, que fica em outro local, enfim. Sim. Então, é só chamar atenção. E a portaria, Gustavo, é a portaria 211, para quem está acompanhando aí, galera, a portaria 211, de 11 de abril de 2019, fala sobre essa questão de digitalização dos documentos dos anteriores, e que os novos podem ser no formato digital, com certificado e tudo mais. Então, para quem tem curiosidade, dá uma lida depois na portaria 211. Isso aí. Que aqui o item 1.5.5, o empregador deve garantir a expensão do trabalho, amplo e irrestrito acesso a todos os documentos digitalizados ou natos digitais. Então, é tudo aquilo que a gente estava falando. De fato, pessoal, ficar atento a isso aí, percebe que são modificações que impactam diretamente no nosso dia a dia de trabalho e que, sem dúvida nenhuma, são coisas que vêm facilitar. Então, está diminuindo, sim, essa burocracia de muitas coisas. E eu acredito que eu vejo com olhos positivos essa publicação da NR1, porque, de fato, muitas coisas poderão ser facilitadas, salvos alguns itens que a gente acaba não concordando por cento daquilo que acabar acontecendo. O nosso amigo aí, Júlio, acabou caindo a conexão dele, mas eu vou ficar aguardando ele voltar e a gente poder continuar a nossa live, tá certo, pessoal? Então eu vou dar continuidade aqui a vocês, tratando agora sobre o item 1.6, capacitação e treinamento em segurança no trabalho. Então, o item 1.6.1, o empregador deve promover, deixa eu ver se ele voltou aqui. Não voltou ainda. Vou aguardar. Deixa o Júlio solicitar. Solicitou. Aguardando. Ele está voltando aí para a gente dar continuidade, tá bom? Opa, tô de volta. Fala, meu amigo. Acabou caindo, né? Pois é, caiu a minha aí. Você falou que ia cair a sua, foi a minha aqui. Tamo aí, tamo de volta. Vai lá. Você tava Peraí, só um momento que eu não posso perder essa oportunidade. Um beijo para você, minha mãe. A minha mãe acabou de entrar aí na live, Laudinei, dizendo parabéns, Gustavo. Um beijo para a senhora, tá bom? Te amo. A gente tem que, todos temos que honrar as nossas mães, né? Que é um amor incomparável. Então, um beijão para a senhora, tá bom? Show de bola. Olha aí, a gente vai começar agora sobre o item 1.6, que vai tratar sobre capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho. Então, eu quero dar a oportunidade para você começar comentando esse item, Júlio. Eu já falei muito, você está dando uma participação aí show de bola, sempre complementando com uns comentários muito assertivos.
Mas começa aí agora a comentar sobre esse item 1.6. Eu acho que daqui a pouco deve estar também acabando a live, né, ô Gustavo? É 1 hora, né? Já Isso. foram Eu acho 50 que nós temos mais 10 minutos, eu acredito. minutos. Eu Isso. acho que tudo não, hein? Já foram 57 minutos aqui, não foi não? Foi, Enfim, porque não começou 8 em ponto, não. Acho que passou um pouquinho, acho que passou uns 4 minutos. beleza. A gente tem Então, um tempinho aí. ok. Com relação a esse item vamos lá, item 6, né? Capacitação e treinamento. Como eu já disse agora há pouco, uma coisa que me chamou a atenção foi com relação à necessidade da assinatura do trabalhador. Então, esse item deixa claro, né, esse ponto. A gente já comentou aqui, eu não vou ser redundante, né? Um outro item que ele cita aqui sobre o treinamento inicial. Está bem esclarecido agora no item 1.6.1.2.1 que o treinamento inicial deve ocorrer antes do trabalhador iniciar suas funções. Alguém havia perguntado aí se tem que ser antes. Isso, exatamente. Tem que ser antes de iniciar suas funções. Tá. Olha só que interessante. Lá no item 1.4.4 fala assim que o trabalhador tem que receber treinamento admissional ou antes de assumir ou antes de mudar de funções que impliquem novos riscos e que esses treinamentos podem ser passados inclusive em DDS, tá? Falou isso lá no 144, se não me engano é isso mesmo, 144 fala sobre isso, que pode ser passado em DDS. Aí isso me preocupou um pouco, porque eu pensei, poxa, como é que você vai dar um treinamento de integração em DDS? Porque o DDS é 5, 10 minutos, né? Sim. Então eu fiquei um pouco assim, poxa, isso aí vai dar o que falar. Porém, nesse item agora, ele fala o seguinte, ó, cadê? O que ficou um pouco subjetivo no 144 é bem esclarecido agora no item 16121, que o treinamento inicial deve ocorrer antes do trabalhador realizar suas funções, antes de realizar suas atividades. Porque se é aceito realizar esses treinamentos, as orientações em DDS, Gustavo, você concorda que o cara entrou hoje é segunda-feira, o empregador fala assim, a norma agora fala que o treinamento de integração, treinamento admissional, pode ser feito nos DDS. Então, amanhã, o cara participa no DDS. Beleza, amanhã ele participa do DDS 5, 10 minutos, não vai dar para você abordar todos aqueles assuntos da integração de segurança. Aí fica para quarta-feira, ele participa de mais um DDS. Para quinta, para sexta, cara, ele vai acabar de ser treinado só lá para a semana que vem, se não for mais. Esse item agora que foi colocado, 16121, deixa claro isso, que o treinamento tem que ser feito antes do trabalhador iniciar as atividades. Então aqui já fica uma deixa, porque para todos os profissionais, que às vezes o empresário pode falar isso, agora eu não preciso fazer integração lá de 2, 3 horas, tem empresas que adotam integração de 1 dia, 2 dias, 1 semana, né? Às vezes o empresário pode falar isso, agora pode ser em DDS, então esse cara não vai ficar mais parado 1 hora ou 2 horas, 1 dia na sala, vamos fazer o treinamento dele em DDS. Agora, a gente tem a justificativa técnica, o item 16121 fala que deve ser feito antes dele iniciar as atividades. Então, isso foi muito esclarecedor. O legislador acertou de mão cheia com relação à descrição desse item, né? E deixa bem amarradinho, né? Deixa bem amarrado, está bem amarrado, exatamente. Antes nós não tínhamos muito isso, né? Outra coisa, a periodicidade do treinamento. Eu acho o seguinte, poderia ter sido um pouco mais específico quanto à periodicidade desses treinamentos, não citados nas normas, porque são várias normas que não citam essa questão da periodicidade. Então, eu acho que nesse item aqui, eles poderiam ter sido um pouco mais precisos com relação a essa periodicidade. Porém, eu acho que mais um pouco à frente a gente vai comentar, né, Gustavo, aquela questão do aproveitamento dos treinamentos. E lá o pessoal foi muito feliz em colocar que não pode ser acima de 2 anos, né? Então, o que leva a crer o seguinte, esses treinamentos que de repente não tem uma carga horária definida, a gente pode colocar exatamente esse prazo, ou melhor, não tem uma definida. Inclusive, ele vai falar lá que quando a norma ela não estabelece uma periodicidade, deve ser estabelecida a periodicidade de 2 anos, né? Exatamente. Aquela questão de você aproveitar o treinamento na organização ou entre as organizações, né? Olha, o que é que está acontecendo? Temos 30 segundos. Pessoal, nós vamos finalizar essa live, mas nós iremos continuar. Eu vou começar de novo, o Júlio vai entrar. Então, continua acompanhando. A gente vai até o final com vocês.
para vocês receberem todo o conteúdo que foi preparado, tá bom? Um abraço, a gente se vê agora mesmo, já na próxima live.